A nossa lição de hoje é a lição de número 8, aonde vai falar alegria sem limites. É a nossa lição de hoje. E eu gostaria de começar essa lição perguntando a você qual é esta verdadeira alegria. Onde você acha que consiste a verdadeira alegria? Como tem sido isso para a sua vida, né? O momento que você fala, Camila, esse momento é um momento que me deixa alegre. De repente é um momento de vitória, um momento de dinheiro, né? Onde você recebe ali aquele dinheiro que você não estava esperando, ou você faz as contas do mês e percebe que sobrou um dinheirinho. Será que é a sua família? Momentos de verdadeira alegria são os seus filhos. De repente você pode estar pensando, é o meu casamento, eu estou vivendo um momento de verdadeira alegria, né? A minha casa, ter uma casa me traz uma verdadeira alegria. Qual é para você a sua verdadeira alegria? Quando nós vamos olhar esse texto, o apóstolo Paulo, ele vai dizer no nosso texto de referência, em Filipenses, capítulo 4, verso de número 4, nós vamos estudar hoje, basicamente, a carta de Filipenses, porque para as irmãs faz tanto tempo que a gente não estudou que de repente você pode ter esquecido, mas a Traças da Bíblia, volume 6, que é a revista que nós estamos estudando, ela vai tratar de vários temas que nós devemos vivenciar na nossa diária cristã, baseada nos ensinamentos de Paulo através das cartas, né? Então hoje nós vamos falar da alegria sem limites e não tem carta melhor para falar isso que Paulo vai expressar, que é a carta aos Filipenses. E aí ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que Paulo vai fazer esta afirmação à igreja de Filipos? Quando Paulo vai dizer isso para a igreja, nós precisamos entender que a motivação de Paulo, ela não está ligada a nenhuma dessas outras ideias que eu falei anteriormente. Às vezes a nossa ideia de alegria é daquelas coisas palpáveis, são das coisas que nós obtemos, que nós conseguimos ver. Mas a verdadeira motivação da alegria de Paulo, ela é totalmente diferente dessas. E é essa verdadeira alegria cristã que nós devemos ter. Então, nós vamos falar sobre a verdadeira alegria aqui expressada por Paulo na carta aos Filipenses. Paulo, ele está nessa carta um tanto mais alegre do que o normal. Nós vamos ver isso no decorrer da carta. E a primeira coisa aí também está aí na sua revista, que é o nosso primeiro tópico, é porque a igreja de Filipe era uma igreja muito especial para o apóstolo Paulo. A igreja de Filipos, ela foi uma igreja que ela não estava na rota de Paulo, vamos colocar assim, mas ela estava na rota de Deus. A igreja de Filipe, Paulo chega a um momento, e vai dizer isso lá em Atos, você pode ver as referências na sua revista, vai chegar um momento que Paulo, ele vai querer ir para a Ásia. E eu vou colocar aqui para você o mapa para você visualizar melhor, porque tem as suas vantagens a escola online, que nós vamos trabalhar também aqui o visual. Então, Paulo, preste atenção no mapa. Paulo queria ir para a Ásia. Só que Deus não permite. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo impede Paulo de ir para a Ásia. E aí vai chegar um determinado momento que vai aparecer um homem em uma visão para Paulo. Esse homem é um homem macedônio. Esse homem é um homem europeu. E ele vai dizer o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos.
estamos precisando de ajuda aqui na Macedônia. Paulo, ele é sensível à voz de Deus. Paulo entende que Deus queria ele na Europa, que não queria ele na Ásia. E aí Paulo vai fazer o que então? Vai direto para a Europa. Chegando na Macedônia, né, ele vai em uma das cidades da Macedônia, que é a cidade de Filipos. E lá muitas coisas especiais acontecem. A primeira é a conversão de Lídia. Lídia, que vai ser a primeira mulher na Europa a se converter, baseada nos textos bíblicos, né? Pode ser que tenha alguma antes, mas não foi relatada, que nós conhecemos. Lídia vai ser a primeira mulher a ser evangelizada, a se converter na Europa. Lídia é uma comerciante de uma grande importância, né? E aí ela vai usar a sua riqueza, e aí para as irmãs que estão também na escola de discípulo, consegue fazer um link do que eu estou falando, ela vai usar então a sua riqueza em benefício da expansão do reino e da manutenção de Paulo naquele lugar. Lídia, ela vai ser importantíssima com respeito à evangelização e ao ministério de Paulo na igreja de Filipos. Logo depois, Paulo vai então libertar uma jovem que ficava possessa, enganando as pessoas na praça naquele lugar. Consequentemente, ele vai preso por conta disso, porque as pessoas que ganhavam com aquela mulher, então agora vão ficar revoltadas com a situação e vai prender Paulo e Silas, né? Uma história que a gente conhece muito, onde eles cantam ali e acontece a conversão do carcereiro, e a conversão automaticamente se estende a toda a sua família. Então vejamos que assim que Paulo chega, Paulo entende o propósito dele ter ido para aquele lugar. Paulo entende que ele precisava estar na Macedônia e que ele precisava estar em Filipos, e Filipos cai assim como um presente, um paraquedas na mão de Paulo. A cidade é contagiada com aquela situação, a ponto dali então se estabelecer a primeira congregação naquele lugar, né? Paulo vai deixar ali Lucas, que é o mesmo que fez os evangelhos, escreveu o evangelho, o mesmo que escreveu Atos. Paulo deixa Lucas ali por um tempo, o doutor Lucas, cuidando daquela congregação, estruturando ela, porque Paulo é apóstolo e nós sabemos que essa é a missão do apóstolo, e implantar igrejas onde não existem nenhuma possibilidade ainda de igreja. Então Paulo vai seguir a sua viagem, vai deixar Lucas ali para estruturar aquela congregação agora formada. Mas Paulo vai carregar a igreja de Filipos com muito carinho no seu coração, porque é uma igreja que desponta, é uma igreja que marca o evangelho de Paulo em várias situações. E uma delas, Paulo ele vai querer deixar relatado na carta que ele vai escrever para a igreja de Filipos, né? A carta aos Filipenses, ele vai deixar relatado em vários momentos o quanto aquela igreja ela era marcante, aquela igreja era importante. E aqui eu queria abrir um parênteses para dizer isso, né? Que nós precisamos ser uma igreja relevante. Paulo, ele vai fundar várias igrejas. Muitas vão receber apenas advertências, poucos elogios e muitas admoestações, por serem igrejas fragilizadas com respeito à palavra, com respeito à sua vivência cristã. Mas Filipe não. Filipe é uma igreja que ela vai ser marcada pelo seu trabalho, pelo seu zelo com a obra do Senhor, uma igreja que faz a diferença no lugar onde ela está. E nós precisamos ser essa igreja, nós como pessoas precisamos ser essa igreja. Os nossos vizinhos nos precisam ver como referência. Será que
se eu morrer hoje, eu vou fazer falta na minha rua? Ou será que os vizinhos vão se alegrar porque aquela vizinha que perturba todo mundo já não vai estar mais lá? Como será que as pessoas têm nos visto? Será que as pessoas têm te visto como uma igreja relevante? Porque às vezes a gente acha assim, a igreja metodista wesleyana, aquela situada ali no São Luís, não está fazendo a diferença nisso, não está fazendo a diferença naquilo, mas nós precisamos ver, e eu como igreja de Cristo, será que eu estou sendo relevante? Porque se cada irmã da nossa classe de escola dominical que aqui está me ouvindo decidir ser relevante, automaticamente o templo que está situado ali embaixo, que é a igreja, ela também se tornará relevante, porque uma igreja, o templo é apenas 4 paredes. O que é relevante são as pessoas que estão dentro do templo. O que as pessoas que estão dentro do templo faz é que torna o templo relevante ou não para a sociedade. E a igreja de Filipos é uma igreja dessa, a ponto de Paulo, uma carta tão pequenininha, ele vai elogiar do começo ao fim a igreja. Ele vai dizer: dou graças a Deus por tudo que me recordo de vós. Olha só, Paulo vai falar, quando eu penso na igreja de Filipos, não consegue vir nada na minha mente que pode desabonar essa igreja, que possa me entristecer ao pensar nessa igreja. Eu dou graças a Deus por tudo que me recordo. Ele vai dizer: vós sois participantes da graça de Cristo comigo, das minhas algemas, ou seja, das minhas dificuldades, né, das minhas alegrias. Paulo vai dizer: tenho saudade de vós. Paulo não diz isso nas outras cartas, mas ele vai dizer, a igreja de Filipos, ele vai dizer: eu tenho saudade de vós. Sois obedientes, Paulo também vai dizer, não só na minha presença, né, mas quando eu não estou aí, eu escuto notícias, né, relatos da obediência de vocês ao Senhor. Vocês, Paulo vai dizer, é a minha coroa e a minha alegria. Olha só que igreja que nós estamos falando. Paulo vai falar também, vai agradecer também a ajuda financeira que a igreja dava. Nós sabemos que muitas igrejas naquela época não aceitam Paulo como apóstolo, não reconhecem o ministério do apostolado e não ajudam Paulo, né? Por muitas vezes Paulo tem que trabalhar, ele vai dizer, para sustentar o seu próprio ministério. Mas quando chega na igreja de Filipos, ele vai falar: olha, eu agradeço vocês até mesmo pela ajuda financeira que vocês têm me dado. Era uma igreja que entendia o evangelho. A igreja de Filipos era uma igreja que percebia o valor do evangelho. E isso vai causar uma alegria muito grande no coração do apóstolo Paulo. E aí nós vamos ver no tópico de número 2 da lição, o porquê que Paulo ele fica tão feliz com essa igreja. Por que a igreja de Filipos é uma igreja que faz brotar no coração de Paulo esses sentimentos tão bons, né? A gente precisa entender aqui o seguinte: quando Paulo vai para a igreja, vai para Filipos, Paulo é preso. Ele passa ali por aquele tempo que ele fica em Filipos, né, alguma parte daquele tempo na prisão por conta da libertação daquela jovem possessa. Paulo sai da prisão, deixa a igreja estabelecida, continua suas viagens. 10 anos se passam quando ele escreve essa carta, a carta para Filipos. 10 anos haviam se passado, 10 anos, e o testemunho da igreja continuava o mesmo. E aí, nesse período, Paulo está preso novamente, só que agora em Roma, né? Paulo, provavelmente, aqui seja um dos seus últimos momentos, onde Paulo já sabia
que ele seria executado, né? Paulo já tinha essa certeza de que estava chegando a hora, né, dele ser ali, sofrer um martírio por conta de Cristo. E aí Paulo, ele faz questão de transmitir toda essa alegria, toda essa leveza, esse evangelho vibrante na igreja de Filipos, por alguns motivos. E um do motivo que nós vamos ver na revista é que Cristo, Paulo entende com o testemunho de Filipos que Cristo, ele é maior do que Roma. Cristo era maior do que as algemas que o prendiam. Cristo era maior do que todo o sofrimento que ele poderia ter, né? Ele vai citar o Senhor absoluto, né? Em Filipos, no capítulo de número 2, verso de 11 a 9. Ele sabia, né, que o importante era ele estar à disposição. E ele faz isso por quê? Porque ele olha para a igreja de Filipos e ele vê que o ministério era muito maior do que tudo aquilo que ele estava vivenciando. Ele vê que por mais que os homens o prendessem, eles não conseguiriam prender Deus, que os resultados da obra através da mão dele era muito maior do que esse sofrimento, por isso que ele expressa essa alegria. Veja bem que Paulo olha para a igreja de Filipos e pensa, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena todo esse sacrifício, valeu a pena todos esses anos de dedicação à obra do Senhor. Olha como estão os irmãos de Filipos. Olha como tá as igrejas. É claro que não era só de Filipos, né? Algumas outras igrejas também vai trazer alegrias para Paulo, mas Paulo, ele vai ver na igreja de Filipos aquele exemplo, aquela esperança. Sabe quando você, de repente, as irmãs que já têm filhos crescidos, e aí você vê o seu filho casando, ele tendo ali ou às vezes fazendo a sua faculdade, e aí por um momento você olha e fala, poxa, valeu a pena o esforço, valeu a pena ter sacrificado as nossas finanças para hoje ele estar formado, valeu a pena eu ter sacrificado, muitas das vezes ter sido dura para ele ter se tornado o homem que ele se tornou, a mulher que ele se tornou. Sabe aquele sentimento que de repente aflora no coração da mãe por ver isso? Era o que o apóstolo Paulo estava sentindo nesse momento. Apóstolo Paulo olha e fala, valeu a pena todo o meu sacrifício. Valeu a pena todas o deixar da minha vida para cuidar da igreja, porque olha que felicidade em ver a igreja de Filipos progredir. Então, o apóstolo Paulo, ele vai estar tão feliz, mesmo estando preso. Tá vendo que a felicidade não é circunstancial, mesmo ele estando preso, mesmo ele sabendo que está chegando a hora da sua condenação e da sua morte, Paulo consegue se alegrar porque a alegria dele não estava nos bens. Lembra? Nas situações que eu disse anteriormente. A felicidade do apóstolo Paulo estava em fazer a vontade de Deus. E isso ela é manifesto na carta de Filipos, mesmo no estado em que ele se encontrava. Então, a primeira coisa é porque ele percebe através da igreja que Cristo, ele não estava preso, que Deus não estava preso, que o evangelho não estava cativo em cadeias, que mesmo ele preso, a obra continuaria avançando, o evangelho continuaria sendo propagado, que Cristo era maior do que Roma, era maior do que qualquer condenação que pudesse ter. Paulo e aí a revista
ela vai dizer aqui no finalzinho do tópico, da parte A do tópico 2, vai dizer: quando vivemos por fé, adquirimos a capacidade de conhecer o propósito de Deus em cada circunstância, por mais obscura que seja. A fé, ela vai produzir essa alegria em nós. Então, quando nós vivemos por fé, nós temos a capacidade de conhecer o propósito de Deus em cada circunstância. Por isso que Paulo se alegra, porque ele sabia que era propósito de Deus ele passar por tudo aquilo para que muitas vidas fossem fortificadas através da sua vida. Era necessário que ele padecesse para que o evangelho chegasse a muitos outros lugares que ainda não tinham tido acesso, né? E aí nós vamos perceber isso, porque Paulo vivia por fé, e isso fazia, né? A fé produzia nele essa alegria. A segunda coisa é que, assim como Cristo, ele é maior do que Roma, como eu disse, o evangelho, ele não estava então preso às situações momentâneas que eles poderiam passar, né? Nós vamos ver que a resposta do apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 1, do verso de número 20 a 26, ela vai relatar muito bem isso, que ele vai dizer o seguinte: olha, se Cristo está sendo exaltado com as minhas palavras, tá tudo bem. Olha o nível que o apóstolo Paulo chega. Ele vai dizer: se Cristo está sendo glorificado, se Cristo está sendo exaltado, tudo bem, cumpri o meu propósito. O importante, é igual o João estava falando, é que ele cresça. Isso é pessoa com mente de Cristo, pessoa que entende o propósito. Paulo entendia o seu propósito. De repente você está sofrendo, de repente você não está entendendo as coisas que têm dado errado na sua vida, porque você ainda não se conectou com o propósito de Deus. Você ainda não percebeu o verdadeiro propósito que Deus tem na sua vida, e aí as lutas e as dificuldades e as adversidades, elas nos tiram do eixo, porque a gente não entende o propósito. Passe a compreender o propósito, que você vai ver que ele é muito maior do que qualquer dificuldade terrena que você possa ter na sua vida. Amém? Então, segundo tópico vai falar sobre as algemas que falavam do apóstolo, porque Paulo descobre com tudo isso, Paulo afirma com tudo isso, que Cristo, ele era muito maior do que todo o império humano, do que todo o governo humano, e que o evangelho nunca se limitaria às circunstâncias que pudessem o colocar. E aí Paulo, para não perder o costume, né, porque a gente está falando aqui do apóstolo Paulo, que é o cara da exortação no Novo Testamento, nós vamos ver que Paulo também vai aproveitar essa carta para deixar, para deixar para os irmãos um alerta com respeito aos verdadeiros e aos falsos profetas, homens que se intitulavam homens de Deus naquela época, para que eles não pudessem confundir a igreja, né? E aí nós vemos, é importante a gente citar isso, porque mesmo uma igreja que está no prumo, uma igreja que está indo tudo ok, é uma igreja que precisa de constante vigilância, né? Você que está de pé, cuide-se para que não caia. Então Paulo, ele vai deixar também ali uma advertência, né? Uma orientação, melhor dizendo, para a igreja sobre homens verdadeiros que existiam muitos, como também aproveitadores do evangelho. E aí Paulo vai citar homens de honra, né, no capítulo de número 2, verso 19 a 30, e quando Paulo vai citar homens de honra,
Eu queria fazer menção de dois homens de honra que ele também vai citar na sua carta, que é Timóteo, né? Um jovem pastor, um aprendiz, um discípulo de Paulo, né? Timóteo e Epafrodito. Paulo vai falar, inclusive, a respeito dele como um obreiro de valor que os irmãos precisavam honrar, que a igreja precisava honrar, né? No verso de número 29, ele vai falar isso. E aí aqui eu queria abrir um parênteses para dizer a respeito disso também, que nós precisamos aprender a valorizar os homens de honra. Nós precisamos valorizar os homens bons. Nós vivemos numa sociedade onde a gente acostumou a criticar muito e elogiar pouco. Acostumamos a divulgar, a destacar o que é mal e a não evidenciar o que é bom. Nós acostumamos com isso. Isso você vê nos noticiários, né? Um dia um repórter sendo perguntado por que tinha no programa dele tantas coisas ruins, né? E ele disse, sinceramente, ele falou, é porque, infelizmente, é isso que dá audiência. Olha que triste, né? Nós vivemos um tempo onde se valoriza o ruim, aonde o ruim que está em alta, você faz 10 coisas boas, você não tem visibilidade, as pessoas elas mal percebem que você fez. Uma coisa ruim que você faz azeda com leite, né? Uma coisa ruim que você faz é evidenciado, porque a gente tem essa mania feia de não honrar o que é bom, né? Às vezes a gente deixa para honrar quando morre, e aí fica aquele ditado, né, que depois que morre todo mundo é bom. Por que depois que morre todo mundo é bom? É porque, na verdade, em vida, todo mundo tem algo de bom. Só que esse algo de bom, ele é pouco evidenciado pelas pessoas. E aí, quando a pessoa morre, vem à tona aquela porcentagem de bom que a pessoa tinha. Às vezes, por menor que fosse aquela porcentagem, ela vai vir à tona apenas na hora da morte. Algumas coisas que aquela pessoa ali nós vamos presenciar no velório, que de repente a pessoa em vida nunca teve a oportunidade de escutar. Porque a gente tem essa mania de evidenciar o que é ruim. E aqui eu queria deixar essa parte também para dizer que você precisa aprender a honrar os homens bons. Como o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Filipe, você precisa honrar, você precisa aprender a valorizar, você precisa aprender a dizer muito obrigado, você fez muito bem, né? Nós estamos muito felizes com o seu trabalho. E aí, quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando apenas, de repente, do pastor como seu líder maior, né? O que deveria ser, puxando sardinha para o meu lado ou não, você pode pensar assim, né? Mas é a realidade. Às vezes, nós como pastores, a gente faz tanta coisa, e aí a gente sai da igreja, e aí quando a gente sai da igreja, o irmão liga e fala, ai pastor, quanta falta o senhor faz, o senhor fazia isso, mas quando nós estávamos lá, às vezes era uma ovelha redia, uma ovelha que não se aproximava muito, e aí ela vai sentir falta quando a gente já não está mais lá. E aí ela vai querer honrar quando a gente já não está mais lá, né? Então, vale a pena honrar o seu pastor. E não só o pastor, mas o seu líder, né? E não só aqui eu tô falando do pastor Wagner, né? Porque os irmãos ainda terão vários pastores se Cristo não voltar, porque a igreja continua, né? E uma hora ou outra nós somos trocados e haverá outros pastores, e você precisa aprender a honrar o seu pastor, né? Você precisa aprender a honrar o seu líder para que ele perceba o carinho que você tem e a importância que ele tem na sua vida, né? Que se a gente não falar,
às vezes o pastor não tem aquela noção do bem que ele está fazendo para a ovelha. E não só o pastor, mas o seu líder local, o seu líder de departamento, o seu líder de ministério, né? Os seus familiares, o seu marido. Nós precisamos aprender a honrar, né? O marido é o cabeça do lar, então automaticamente ele é o líder espiritual da casa, mesmo que às vezes ele ainda esteja ali meio capengando, né? Mas você precisa aprender a honrar para que ele se sinta honrado e entenda a importância que ele tenha na família, né? Então é muito importante isso, né? Comece a valorizar mais as coisas boas. Às vezes, se é ruim, a gente mete, né, além, a gente fala para todo mundo e quando é bom a gente guarda só pra gente. Não faça isso, né? Honre os homens de honra, né? Da mesma forma que nós precisamos ter cuidado com os inimigos da cruz. E aí, olha que interessante, Paulo não vai dizer os meus inimigos, os inimigos da igreja, meus inimigos pessoais, ele vai dizer os inimigos da cruz. Por quê? Porque crente não tem inimigo, ok? Porque crente não pode ter inimizades, né? As nossas inimizades são com inimigos da cruz, ou seja, ele não é meu inimigo pessoal. De repente ele ainda não gosta de mim porque ele não gosta da cruz. De repente ele ainda cisma comigo porque eu vivo o evangelho da verdade e ele ainda está no mundo da mentira. As irmãs entenderam? Então não é inimigos da cruz, inimigos pessoais. É inimigos da cruz. Paulo sabia que todos aqueles que eram seus inimigos não eram seus inimigos por conta de um mau caráter que ele tinha, por conta de uma estupidez dele, por conta de uma falta de sabedoria, por conta de uma língua grande que ele tinha, por conta de uma dívida que ele não pagou. Não, Paulo sabia que todos os inimigos eram porque eram inimigos da cruz, ou seja, eram inimigos do evangelho. Eles não estavam dispostos a viver na luz e como luz e trevas não combinam, acabavam sendo inimigos da igreja. Então Paulo, ele vai citar como inimigos da cruz, né, que eram pessoas que estavam até mesmo dentro da igreja, mas como falsos mestres, pessoas que usavam às vezes do próprio evangelho para tirar benefício próprio. Olha só que desde antigamente, desde que o mundo é mundo, né, existe pessoas tentando tirar proveito de várias situações, inclusive do evangelho, né? Às vezes a gente olha hoje e fala, porque aquele pastor, ele fica, né, usando do evangelho como benefício próprio. Na Bíblia nós vemos várias pessoas que já viviam essa realidade, né? Essa triste realidade que é chamada na Bíblia de inimigos do evangelho, inimigos da cruz. Então essas pessoas, elas não estão fazendo mal para mim ou para você. Essas pessoas estão fazendo mal para o próprio evangelho e aí delas o próprio Deus, ele vai se encarregar de cuidar. Então Paulo, ele vai citar aqui os inimigos da cruz, né, também. Paulo, ele era um homem de muita convicção, né, de personalidade forte, né? Ele tinha as suas convicções firmadas no evangelho e nada abalava o apóstolo Paulo, né? Até esses inimigos da cruz, né, até a perseguição que ele sofria diariamente, sendo morto, inclusive por conta disso, nada disso abalou o caráter de Paulo. E a gente vê isso na carta de Filipenses, né? Como eu disse para você, Paulo estava prestes a ser morto, mas Paulo escreve essa carta como se ele estivesse no melhor momento do evangelho, como se ele estivesse no seu melhor momento. E se a gente for olhar fisicamente falando, humanamente falando, Paulo estava
estava sofrendo um dos seus piores momentos, humanamente falando. Só que a paz de Paulo era diferente. A visão de Paulo era diferente, a alegria de Paulo era diferente, né? O que resulta numa carta tão alegre, numa carta tão vibrante como a carta de Filipos, né? E aí no finalzinho do C vai dizer: contudo, mesmo que o cristão seja chamado para uma vida de abnegação, é conferida a ele uma graça indizível, né? Essa graça que atinge aqui o apóstolo Paulo, é capaz de proporcionar uma alegria sobrenatural, né? Filipenses 3:1 vai falar sobre isso. Ao experimentar pelo poder da oração a paz que excede todo entendimento. Como eu tenho pedido a Deus essa paz, né? Que excede todo entendimento, capacitando a viver contente em qualquer circunstância, né? Paulo, ele exercitava o fruto do Espírito. Ele era feliz. A felicidade de Paulo não era um estado, não era circunstancial. Ele era feliz porque ele tinha descoberto o seu propósito em seguir a Jesus, em seguir ao Senhor. Ele sabia para que ele estava aqui. E por isso, né, ele exerce o fruto do Espírito, essa paz que também é do fruto do Espírito, que é a paz que excede todo o entendimento. O que é isso? É aquela paz que ninguém entende por que você está com paz. Que a pessoa olha e fala, não é possível, ela deve estar fingindo. Como que pode essa pessoa estar com paz nesse momento? É essa paz que excede o entendimento humano que Paulo sentia. E por isso ele era uma pessoa feliz, que não é um estado. Quando você busca a felicidade, a alegria do dom do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, quando você busca essa alegria, é uma alegria que ela não depende da circunstância. Então aqui não depende se Paulo está preso ou se Paulo está na beira de uma praia, curtindo, tomando uma água de coco. Não depende para Paulo se ele está à beira de ser morto ou se ele está com o seu alvará de soltura na mão. Esta alegria não é uma alegria circunstancial. Por isso que você vai ler a carta de Filipenses e você vai pensar que Paulo tá ali do outro lado da cidade, tirando férias, escrevendo uma carta para a igreja, e não é. Paulo está preso, Paulo está prestes a ser morto, porém, Paulo descobriu no Senhor o fruto do Espírito, né? Produziu nele o fruto do Espírito, que gerou essa alegria que não é circunstancial, essa alegria que excede todo o entendimento humano. E aí, eu queria te perguntar novamente, o que é a felicidade para você? O que é a felicidade? O que você tem vivido? E de repente, se você tem vivido momentos de tristeza, eu quero inverter essa pergunta. O que é a tristeza para você? Será que nós estamos limitados a sentimentos circunstanciais? Será que nós estamos limitando o poder de Deus por conta dos nossos sentimentos circunstanciais? A alegria que vem do Senhor, ela independe. Se nesse momento, de repente, você pode estar triste, mas você é feliz. Dá para entender? Né? Às vezes nós estamos momentaneamente com a nossa alma entristecida por algum motivo, mas nós não somos tristes, nós somos felizes. E aí eu posso olhar para você com um sorriso no rosto, você pode olhar para mim com um sorriso no rosto, porque é um sorriso, não é um sorriso de farsa, é um sorriso daquela que entende que mesmo muitas coisas saindo no trilho, há um Deus que controla todas as coisas, e mesmo que Ele não faça, eu sou feliz porque eu tenho Ele. Eu sou feliz
porque eu entendo que eu não estou aqui para viver os prazeres desse mundo, apesar de Deus me dar muitas vezes oportunidade de vivê-los. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para cumprir o meu propósito e por isso eu sou feliz, né? O que é a felicidade para você? Será que você está feliz nesse dia? Ou será que você tem vivido os momentos de tristeza e esses momentos te tornaram uma pessoa triste porque você não conseguiu descobrir o seu propósito, que é ser feliz independente da tristeza que você está vivendo diariamente? Fica para você essa pergunta, né? E que o Senhor nos torne pessoas crentes, felizes, né? E aí não é um estado, né? Um ser feliz, né? Que você seja, minha irmã, feliz. Não momentaneamente, mas a felicidade que vem do fruto, que é essa felicidade que o apóstolo Paulo vivia, que é uma felicidade que mesmo em meio às coisas ruins, entende que o Senhor ainda tem o melhor para mim, né? Entende que tudo nessa vida é passageiro. Amém? Eu queria orar com você nesse momento, que você possa ter assimilado a palavra e alguma dúvida pode colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Beijinho, a paz do Senhor, e semana que vem temos aula com a nossa querida professora e diretora Vanessa. Deus abençoe. Senhor Jesus, nós te damos graças por esta escola bíblica online, primeira escola bíblica dominical, que o Senhor possa falar aos nossos corações ainda mais, no coração de cada irmã, que nesse momento está ouvindo essa lição e de repente se encontra triste, que ela venha receber do Senhor o seu refrigério, que ela venha receber do Senhor a paz que excede todo o entendimento, e que ela não venha ser feliz apenas por um estado circunstancial, mas que ela não venha apenas estar feliz, mas que ela venha ser feliz, porque ela tem Jesus e tem um propósito a cumprir nessa terra. Muito obrigado, ser conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus.